Valongo foi um viveiro de jogadores, mas jogadores que vêm para cá passam uma época com tudo que têm e são logo pretendidos por outros clubes. Em Valongo, quando se fala de desporto, fala só em patins. Eu ia com o espírito de valongueiro. É jogar para ganhar, sofrer, deixar tudo dentro do rinque. Porque naquela época o hóquei patins era a modalidade ganha de Portugal. Uma marca muito antiga, com 66 anos. É um modo de vida. O hóquei patins, para mim, é a melhor marca que o Valongo tem. Qualquer jogador que passe por aqui não encontra o pavilhão onde seja acarinhado com este público, com a hipótese. Cada equipa tem a sua paixão. Diretamente aqui em Valongo fomos conhecidos de uma maneira muito especial, não é? Ninguém brigava o Valongo, não é? Foi sempre uma família, pois que nós dizemos que o orgulho, raça e tradição não é por acaso. Eu era um jovem que gostava de andar de patins, não é? A certa altura, com as vitórias de Portugal no hóquei em patins, houve um grupo de rapazes que se entusiasmaram e começamos por treinar olha aqui perto, numa rua aqui ao lado, em casa de um amigo, tinha um pátio de cimento. Foi aí que jogámos as primeiras vezes. Eu aprendi a patinar dentro de uma padaria. Eram patins de chapa, com rodas de ferro, e para apertar era com cordéis que a gente apertava para eles não saírem dos pés. Eu posso lhe dizer que os primeiros patins que tive foram uns patins de pedra. Foi o meu falecido avô que me os fez. Claro está que aquilo mal, depois montei em cima daquilo. Aquilo começou a partir logo, não é? Ele usar a dose por si próprio, não aguenta, bastava o meu peso. Lembro-me que a primeira bola com que jogámos, descobrimos depois que era de hóquei em campo, não era de hóquei em patins, porque nós nem conhecíamos as bolas. Enfim. Alguns tinham possibilidades, iam ao Porto, não é? Que havia casas no Porto que vendiam sticks e que compravam. Aqueles, no meu caso, que havia bastantes, o stick que a gente tinha era de um gigueiro e que a gente pedia para ele fazer. Ele, como tinha bastante habilidade para aquilo, a gente levou-lhe um stick e ele, pela medida que tinha, começava a fazer os sticks mediante aquilo que a gente queria. Os sticks que muitos de nós usaram durante algum tempo eram talos de couve, que eram retorcidos. Pronto, era com isso que jogávamos e com sticks feitos de madeira comum. A primeira esticada partia-se o veio. Comecei a ver outros a jogar porque não havia ringue, era em São Martinho. Uma fábrica que chamava-se Separadora. Nós íamos para lá, tinha um espaço grande, íamos para lá para andar de patins. Daí, depois surgiu fazer-se o ringue. Acabamos de resolver fazer um ringue na Praça Machado Santos, aquela praça central. Era um acontecimento diário e, sobretudo, no fim de semana, vinham pessoas das aldeias à volta para ver os miúdos a jogar ali, porque era um acontecimento, era uma coisa nova. Não é? O balneário foi cedido por um vizinho lá, nos deixavam lá equipar e dar banho. Havia uma divisória ao meio. Um balneário era para nós e o outro balneário era para a equipa visitante. E água fria. Tínhamos que atravessar uma rua para ir para o balneário. Sujeitos a ser atropelados com um carro. O João Lino, também conhecido por GP, era um homem que colaborava com o clube, colocando panos à volta do ringue de patinagem. Eram ao ar livre, no meio das árvores, para obrigar as pessoas a pagar o bilhete de entrada. Nós reuníamos aquele café que há ali no centro
chamado Café Val. Havia um grupo que se reunia ali e discutia o hóquei, não sei o quê, olha, ganharam não sei o quê, fizeram assim, fizeram assado. E a certa altura surgiu a ideia de fazer um clube. Aqui devo destacar esse moço, que é o Dr. João Lino Val, que foi realmente a grande figura do início. João Lino resume-se numa frase que ele teve um dia: eu tenho 8 filhos, 7 pariu-os a minha mulher, o 8º pariu eu. Esse filho foi a Associação Desportiva de Valongo. Depois houve outros, um deles foi o João Carlos Paupério, que esteve 30 anos como dirigente do hóquei. O clube foi fundado em 1954, mas em 9 de março de 1955 foi a publicação no Diário da República dos estatutos oficiais do clube. E então, a partir disso, 55, e estamos no primeiro ano da competição. É verdade, de facto, fomos nós que catapulamos o Valongo no hóquei. Foi o nosso tempo, não há dúvida nenhuma. Foi quando começámos a levar muita gente atrás de nós e que éramos todos da terra. Nunca joguei com um jogador de fora. Nunca jogou um indivíduo que não fosse de Valongo. Contribuímos todos para gerar um enorme entusiasmo nos miúdos, porque a certa altura começaram a surgir miúdos e mais miúdos a querer jogar hóquei, não é? Todas as equipas começam na segunda divisão, não é? Portanto, quer dizer, começou a haver logo rivalidade nesses escalões mais novos, não é? No mesmo ano em que o Valongo começou a jogar na segunda divisão, foi precisamente o mesmo ano em que o Porto iniciou a prática do hóquei em patins. O Porto quis fazer a primeira equipa de juniores à base de 3 jogadores de Valongo, 3 de Paredes, um de Gaia e outro do Porto. Começou aí a grande rivalidade. Jogar aqui era um bocado... havia respeito. Não sabíamos o que é que íamos sair daqui, qual era o resultado que íamos sair daqui, que era um jogo muito difícil. O mesmo se passava quando estava no Valongo. O Porto não podia passar aqui, que é certo é que nunca passou. Desde que eu joguei aqui, o Porto, o máximo que eles conseguiram foi um empate. Quando saía da Constituição, saía bem. Tudo saía muito bem. Eles vinham ali a subir a serra para Valongo, assim, já começavam a tremer. Já estás a pensar no Américo, pá, não pode ser, pá. Não é por acaso que eles chamam São Ciro, Valongo, São Ciro, mas Valongo não tem nada a ver com São Ciro. Isso já vem de há muitos anos e agora, felizmente, já não é um São Ciro tão violento. Antes era mais o inferno. Eu lembro-me dos meus avós me dizerem ainda isto não era povoado quase, e eles quando vinham a descer a serra já vinham a tremer, e quando iam embora normalmente iam embora já não de forma muito amigável. Aqui era o inferno, vir aqui era o inferno. Eu lembro de vir jogar aqui a Valongo, pelo Porto, e isto era um pandemónio. Eu corria muito, senão o stick caía. O Valongo foi conhecido por ser um clube, não diria violento ou jogava duro. Eu acho que isso era o que se transmitia lá para fora, não era verdade. Se calhar essa raça que as pessoas ouvem lá, os outros clubes ouvem lá fora, é o que os outros clubes não têm, se calhar gostavam de ter. Eu era um bocadinho rápido, não era sarrafeiro. As pessoas conotavam-me com sarrafeiro porque não viam o porquê das situações, sabe? Valongo já contribuiu com muitos jogadores para a Seleção Nacional. Mais antigamente, António Val, José Nora e Américo Moreira. Na minha opinião, e é só a minha opinião, o Américo, para mim, é o nosso Eusébio. Nós víamos ver o jogo, eu e o meu irmão, para ver o Américo. Era um bocado arruaceiro. O Américo levava muita pancada para o segurar, que ele era muito rápido, sempre para a baliza, fazia golos e tal. E ele levava mesmo muita pancada. E eu lembro perfeitamente, em miúdo, ouvir jogadores de outros clubes, grandes clubes, que diziam: quando nós descemos a Serra do Valongo para ir jogar, já as nossas pernas começam a tremer. Era sinal que o Américo estava dentro do ringue. E às vezes nós somos assim um bocadinho maus, que nos fazem mal. É um facto. Não queria deixar passar em branco sem responder a uma agressão. É um temperamental. Havia uma coisa que se instituiu a certa altura, que era cada jogador tinha direito a um fino e um prego.
Era esse o pagamento por jogo. Se perdesse, não havia prêmio para ninguém. Ganhámos aqui ao Barcelona, 5-2 ou 5-3, não sei o quê, e foi um prego e um vinho na mesma. Depois, isto foi evoluindo. Bem calcular, ao longo passou à primeira divisão, jogava com o Norte e Sul, depois intercalávamos, fim de semana. Não tínhamos ordenados, mas posso dizer que íamos para os bons hotéis de Lisboa. Chegámos a ir para o Tivoli. Mas 68 foi um ano de ouro porque o Valongo ganhou tudo o que havia para ganhar. Inclusive, o Valongo foi campeão distrital de séniores, foi campeão distrital de júniores, principiantes, de reservas, tudo o que havia para ganhar o Valongo ganhou. Ora bem, eu comecei com o treinador, com o José Viterbo, Deus os dê eterno descanso. Era um bom condutor de homens, a gente podia falar com ele, é um homem a quem eu devo muito. Se a memória não falha, era o Sr. Chaves, o Carlos Figueira, já era o vice-presidente. O nosso massagista era o Sr. António Enfermeiro, era um bom massagista. Tínhamos um mecânico, que eram os ditos habilidosos, não é? Não vou dizer que eles não sabiam apertar um parafuso, tinham de saber apertar um parafuso. Para nós servia, não eram pessoas que estavam mesmo ali na profissão deles que fosse aquela, não. Tinha que ser sempre um seccionista, não é? De cada clube. E normalmente nós tínhamos o nosso, que era o Sr. Delfim Pires, que cronometrava, era conhecido em toda a parte. E era uma boa pessoa. Mas eles às vezes diziam que gramavam assim uns segundos, uns minutos, mas era mentira. O adversário carregava sempre no cronómetro. Eles sabiam, isso não pode ser. Não. E então lá acertavam outra vez os cronómetros. Mas o de Valongo andava sempre às vezes mais uns segundos, menos uns segundos, também conforme a conveniência. E, claro, isso às vezes dava discussões sérias. Por meia dúzia de segundos pode-se ganhar um jogo ou perder, não é? O título que arrastei fomos campeões regionais. Quando nós não ficámos campeões, em 68 ganhámos 2-0 ao Porto na finalíssima. Nós chegámos ao final empatados e depois teve que haver um jogo e tal. Foi a primeira vez que fomos para estágio. Fomos para Entre os Rios, para estágio. Viemos de táxi, coisa do género, para ir para o pavilhão do Infante, que era no pavilhão do Infante a finalíssima. O pavilhão estava repleto, já não cabia lá mais ninguém. E estava tanta gente ou mais cá fora do que lá dentro. Aliás, isso marcou-me um bocadinho porque eu não conseguia aguentar o jogo, porque as pessoas eram tantas, lá dentro e fora, que foram muito cedo para o pavilhão, começaram a fumar, o que era permitido na altura. A tiragem do ar não era famosa e eu comecei a jogar e antes de chegar ao intervalo abafei de tal ordem que tive que sair porque não aguentei. Pronto, foi um jogo inesquecível. Até porque fui eu que marquei os golos. Ganhámos 2-0. Também expulsaram o Américo e jogámos muito tempo só com 3. Houve assim uns que nós conseguimos ganhar. O Valongo só não foi campeão nacional nesse ano porque foi campeão metropolitano. Porque na altura havia as províncias ultramarinas, nomeadamente Moçambique, de onde saíram as maiores glórias do hóquei patins. Livramento, Monçós, Velasco, indivíduos que realmente transformaram o hóquei em patins, não só a nível nacional, como também a nível mundial. No final da primeira fase, nono classificado é o Sporting Tomar, 40 pontos, 10º Turcal, 36, 11º Infante Sagres, 35, 12º Valongo, 34. Há um momento que me marca muito na minha vida como dirigente. Eu, quando tomei conta, o clube estava a ponto de fechar as portas. Eu assumi, com uma promessa que seria por 2 anos, e estabeleci um projeto que era tentar subir o Valongo à primeira divisão e permanecer lá. Porque durante muitos anos isso desgasta financeiramente e psicologicamente um clube que é o sobe e desce. E o Valongo precisava de criar alguma estrutura, não só financeira, com receitas fixas, e eu consegui isso. Consegui subir o Valongo e durante 7 anos, enquanto cá estive, o Valongo nunca mais voltou a descer. Apanhámos-los distraídos, 2013, 2014, quando deram por ela, já nada havia a fazer.
São as imagens do jogo do título, Valongo ao Futebol Clube do Porto. No final do jogo, uma destas equipas vai ser o campeão nacional. O Porto partia à nossa frente 3 pontos, era a última jornada. Se perdêssemos, ficávamos em segundo. Se empatássemos, ficávamos em segundo. Se ganhássemos, éramos campeões nacionais. Miguel Guilherme apita, início da partida, ambiente escaldante no Municipal de Valongo, com mais de 1.500 pessoas. No dia do jogo, não lhe posso mentir a dizer que não foi um dia normal. Desde o momento que chegamos aqui ao pavilhão, eu lembro-me de ter chegado aqui a Valongo às 4 da tarde, o jogo ser às 6 e já não havia estacionamento, era a fila dava a volta ao pavilhão, ou seja, sentia-se isso, sentia-se essa adrenalina nos jogadores, no olhar deles, como eu disse anteriormente, sentíamos as paredes do balneário a vibrar. Nuno Araújo no rebate e o golo! É do Valongo, é Nuno Araújo quem marca! Íamos sentindo que era possível acontecer algo de muito bom no final da época, porque a equipa era mesmo fantástica. Aquilo que nós tínhamos aqui em Valongo, aquele que ia ser o futuro base da Seleção Nacional de Hóquei Patins. Sair para o ataque e o golo do Porto, Caio marca! Foi dos jogos mais épicos de sempre. Eu acho que foi um dos momentos mais inesquecíveis que vivi a nível de desporto. Tirar e o golo! Marca Caio e o Porto dá a cambalhota no marcador. Eu tive a honra e a sorte de estar presente, foi aliás no meu primeiro ano, quando fui eleito Presidente da Câmara, de estar aqui neste pavilhão, a ver com os meus olhos, a sentir com todo o meu corpo a vitória do David contra o Golias. Reflexo deste número 61 e o golo! De Rafa! E tudo isto já vem de trás, não é? Há aqui uma paixão muito grande ligada ao hóquei em patins. Este clube, a ADV, é um clube modesto, popular, mas que tem um historial, tem um palmarés, tem uma história humana espantosa. Rafa, deixa... E o golo! Rafa marca o golo do Valongo e uma grande explosão! Criou-me mais emoção, foi aqui quando fomos campeões nacionais, não é? Porque era um jogo de nervos, era um jogo de título, as mãos tremiam no cronómetro porque o resultado estava-nos a ser favorável, o tempo não corria. E o Porto marca por Caio também, uma vez mais. Tivemos que pôr isto a correr, era um pavilhão cheio, toda a gente atenta ao cronómetro, mas lá se conseguiu levar isto a bom Porto, ou a bom Valongo, que foi ganhar o título nacional. Bosch e o golo de Telmo Pinto. Em Portugal, essa imagem transmitiu alguma esperança a todos os outros clubes, que a imagem do Valongo tem bons elementos, não só dirigentes, como bons elementos técnicos, treinadores e jogadores, que se acreditarem, um dia também podem lá chegar. Golo, Rafa vai marcar e vai! Aí está, o golo da equipa do Valongo. Valongo é campeão nacional, época 2013-2014, é um delírio no pavilhão municipal de Valongo. Festa pintada em tons verdes e pretos, o Valongo é campeão nacional pela primeira vez em quase 60 anos de história. No ano que fomos campeões nacionais, na minha equipa o treinador era o Paulo Pereira, o preparador físico era o João Paulo, que ainda está cá, os dois guarda-redes eram o Diogo Sampaio e o Girão, que toda a gente conhece, era o Miguel Viteiro, que era o capitão, era o Azevedo, era eu, como terceiro mais velho, o João Souto, o Telmo Pinto, o Rafa, que marca o célebre golo de subir à rede, era o Henrique Magalhães, era o Nuno Araújo. Sem dinheiro, os sócios da CLAC, alguns dirigentes, contribuíram para que fosse alugado um autocarro em que a equipa circulou aqui pela freguesia de Valongo fazer essa festa, porque realmente era um título que nos fugia há muitos anos e era um sonho doirado que a maior parte das pessoas achava que seria um dia impossível que pudesse vir a acontecer.
um ano que também fizemos parte das competições europeias, fomos a Barcelona, fui ver o jogo e que fomos eliminados. Foi uma experiência, mas jogámos contra uma equipa que tinha outra maturidade e outra experiência nas competições europeias. Foi uma caminhoneta para lá, a caminhonete foi quase toda paga com contributo de cafés, restaurantes, casas daqui de Valongo, que nós andamos a bater às portas a pedir. Fomos a um jogo num clube como o Barcelona e ver ali o nosso clube da nossa terra a disputar um jogo com um clube de dimensão planetária como é o Barcelona, porque enche-nos de orgulho, mostra como vale a pena esta entrega que as pessoas têm ao hóquei em patins. João Rodrigues foi o homem em foco na reta inicial do duelo com o Valongo. Primeiro, o internacional português respondeu bem a uma assistência de Nicolia e inaugurou o marcador. Depois, tomou ele próprio a iniciativa e, com o remate ao ângulo, colocou o Benfica a vencer por 2-0. No mesmo ano, mas no início da época seguinte, a época começou em setembro, e a época começava com a disputa da Supertaça António Livramento. Essa supertaça foi disputada entre o Valongo e o Benfica. Contudo, a vantagem de 2 golos durou apenas alguns segundos. Na resposta imediata, Gonçalo Suíças reduziu para 3-2. O Valongo chegou a estar a perder por 3-0, conseguiu dar a volta e conseguimos conquistar a supertaça pela primeira vez para o clube. Entrar a época a ganhar uma supertaça onde toda a gente dizia que não íamos ter hipótese e toda a gente dizia que nós íamos levar 5 ou 6 e ia ser fácil. Dado, Nuno Araújo marcou pela 4ª vez e pouco mais de 1 minuto depois, João Souto visou. A verdade é que nós, nesse dia, mais uma vez, mostramos que não é assim. É outras coisas, é o querer, é a vontade, é as palavras que nós temos aqui em Valongo. Orgulho, raça e tradição. E conseguimos ganhar. Carlos Lopes ainda reduziu para 7-5, mas a supertaça foi mesmo erguida pela primeira vez na história do Valongo. Tínhamos uma música que entrávamos dentro do campo e como é que eu lhe hei de explicar? Nós quando entrávamos e ouvíamos aquela música, nós esquecíamos tudo e parecíamos que íamos para uma batalha. Todos os jogos, mesmo que fossem jogos muito fraquinhos ou que fossem jogos que não tivessem muita importância, mas a música tocava sempre. Mas principalmente quando eram jogos grandes em que o pavilhão estava cheio, e o pavilhão estava muitas vezes cheio, era uma força muito grande. Nós entrávamos mesmo muito motivados. Aqui em Valongo temos o hábito de, se não enchemos, fica lá perto e o ambiente é sempre muito difícil para as equipas que vêm de fora. Isso é notável e visível de toda a gente. O nosso pavilhão deve ser o que mais público tem. Nós todos os jogos temos o Benfica, o Porto, o Sporting, quando vem cá, o Oliveirense. É lógico que é uma casa, não é cheia, é cheíssima. E se formos fazer a média da lotação a nível nacional dos jogos do campeonato da primeira divisão, somos o clube que mais assistência, média de assistência tem. O objetivo era sempre darmos o máximo, porque essa gente merecia que nós ganhássemos. É uma claque muito ferrenha, que puxa muito pela equipa. Quando estás cansado ou uma energia extra, quando vês as coisas complicadas, eles te fazem acreditar. Eu costumo dizer, nós não vamos ganhar os jogos todos, agora temos que dar tudo dentro do campo, porque os adeptos aí, nisso pode-se perder, mas se dermos tudo dentro do campo, os adeptos vão estar lá e vão bater palmas, e aqui em Valongo sempre foi habitual a isso. Eles apareciam-nos aqui nos treinos. Esse apoio surge precisamente, éramos nós mais novos e os colegas jogavam aqui e começaram os amigos a vir ao hóquei
por causa desses amigos. Já era o Valongo, em séniores, mas, por exemplo, em júniores não era tão frequente vir só o hóquei. Começou-se a vir, para mostrar às pessoas, precisamente, que não é só séniores, e os miúdos também precisam e têm o nosso apoio. Aliás, há um grupo, dentro do nosso grupo, há um grupo que se intitula Sempre Presentes, porque precisamente está sempre presente, desde os mais pequenos aos mais velhos. Houve um trabalho feito de base pelos dirigentes quando, nas alturas mais fracas, é quando nós realmente conseguimos obter mais forças. E então chegámos à conclusão que, passando por uma grande aposta nas camadas jovens, nós poderíamos criar aqui um viveiro em que, se nós fizermos 2 ou 3 jogadores bons, os outros clubes podem vir buscá-los. Mas se fizermos 10 jogadores bons, eles não nos vêm buscar todos. Há aqui algo que tem que ser reconhecido. Houve a inteligência de perceber que nós tínhamos aqui este potencial de formação de atletas. Pois às vezes os clubes com mais capacidade financeira vêm aqui a contratar atletas. Mas isso não é negativo para a ADV. Isso é ótimo para a ADV. Significa que a ADV é uma escola de formação de patinagem e de atletas de hóquei em patins. Quando sai um jogador daqui e vai para um grande clube formado cá, eu fico orgulhoso disso, seja para o Porto, para o Benfica, para o Sport, e gosto de ver os jogos, ver os jogadores que passaram por aqui por nós. Tenho orgulho nisso, não é? Nós, ainda há cerca de 3 ou 4 anos, fomos condecorados pelo IPDJ como a melhor formação do país. Eles dizem que Portugal é o melhor campeonato do mundo. Se nós estamos na melhor formação do país, se calhar somos uma das melhores formações do mundo. Temos que apostar na formação porque os séniores vivem da formação, ou seja, neste momento posso-lhe dizer que temos 5 atletas no plantel sénior, ou seja, 50% que fizeram parte da formação do Valongo. No ano transato, na primeira divisão, tínhamos 23 atletas formados em Valongo, ou seja, isso só por si diz que a formação é boa. Esta é a melhor formação do país. Todos os grandes, quando vão chegando todos os miúdos estes que vão chegando a séniores, é normal que venham equipas com mais nome a buscar jogadores e tal. A sorte do Valongo é que não só tem um, tem 5, 6, 7, aparecem às vezes fornadas muito boas e logicamente sabemos que nos vão a tirar um, ano que vem, ao melhor, tiram 2 e tal, mas a sorte do Valongo, a sobrevivência do Valongo é que já aparecem mais jogadores que têm um sonho de chegar primeiro a vestir a camisola sénior do Valongo e depois outros sonhos, como é normal. Isto começou há cerca de 10 anos. Nós sentimos muitas afinidades com a Associação Desportiva Valonguense e com o hóquei em patins. Nós temos aqui muitos colaboradores que são adeptos fervorosos do clube. Também temos muitos ex-jogadores. A própria gestão, a equipa de gestão, também tem muita afinidade com o hóquei e daí ter começado esta relação de longo prazo, que é associar uma empresa como a Colquímica, que é uma empresa bastante importante no concelho, também com o desporto, que é mais importante também aqui para a nossa cidade. Temos o sponsor principal, que é a Colquímica, mas depois temos uma série de muito boa gente, aliás, vê-se pelo pavilhão. E depois também temos muita gente da comunidade, porque a maior parte dos nossos patrocinadores, eles não estão à espera do retorno da publicidade. Eles acabam por ser os mecenas. Ajudam-nos bastante. E todos os clubes que não são grandes, por muito grandes que sejam, passam por dificuldades. Dificuldades financeiras, dificuldades, por exemplo, o Futebol Clube Porto, durante anos e anos, nos roubava os melhores jogadores. Só tínhamos uma solução, era fazer mais. Não é profissional porque, se você reparar e for ver a lista que faz parte da direção, não há aqui ninguém que seja profissional. Isto para nós é um part-time. Nossos orçamentos, tudo aquilo que nós conseguimos angariar, isto não é ninguém de longe, ninguém de perto. E se calhar por isso também é que tenho mais algum gosto de não termos as ferramentas que eles têm, mas conseguimos, pelo menos na última década, bater-nos com eles. Quem passa aqui, tudo marca, desde a cidade em si,
desde uma pessoa chegar antes dos treinos, ser reconhecido lá fora, o público, que isto toda a gente sabe, o público o que é que diz aqui ao hóquei, não é? E depois é o envolvimento da direção, que são pessoas que vivem para o hóquei, e é a mística que eles, a raça que eles transmitem para os jogadores que aqui passam. Todos nós valonguenses temos orgulho daquilo que é o nosso hóquei e o que representa a nível nacional. Somos um dos maiores formadores, ou se não o maior formador de hoquistas do país. São poucos os clubes no país que têm o nosso palmarés em termos de formação e até em termos de equipa sénior. Mais do que uma paixão, é um modo de vida, ser da ADV, ser adepto do hóquei em patins em Valongo. Como eles dizem aqui, a capital do hóquei em patins em Portugal. Já ganhei, já empatei, já perdi, mas deixar ficar mal não. Mas se perdermos, mas sentirmos que demos tudo, somos os melhores na mesma, somos os melhores do mundo e esses jogadores são os melhores do mundo. Efetivamente, a cidade de Valongo tem uns adeptos extraordinários que fazem deste clube um clube único, especial, com alma, e eu acho que fazer parte desta família é uma honra. Os jogadores de hoje têm que agradecer ao que começou há 20 anos atrás. Se eu estou aqui sentado hoje e eu tenho orgulho nisso, devo muito aos meus colegas, àqueles que me acompanharam, àqueles que me ensinaram. E a Associação Desportiva de Valongo hoje é o que é porque nós fomos isso. Claro que temos saudades, porque vivia-se, isso fazia parte da nossa vida. Aqui vive-se o hóquei, respira-se hóquei e temos as 3 siglas orgulho, raça e tradição, que é isso que nos une aqui em Valongo e que nos faz diferentes dos outros.